eu não vou... enfim, seria legal que eu tivesse gravado desde o começo para vocês. Mas tudo bem, vocês passam. Quem que tá aí, o Israel ou o Túlio? O Túlio, professor. Túlio. Então, Túlio, vocês perderam um membro também, né? Isso. E vocês tinham pedido falar de que mesmo, Túlio? Bateria de lítio, não era isso? Isso, e polímeros condutores. E polímeros condutores. Então, os dois temas são longos, Israel e Túlio. Então, eu sugiro para vocês falarem de supercapacitores. Então, essa é uma tecnologia também sendo buscada, né? E seria algo em substituição às baterias de lítio. Então, um capacitor, você tem basicamente placas que acumulam cargas, né? E quando você reverte o campo nela, ela produz corrente elétrica, né? A grande questão é, você precisa de algo que acumule carga em grande quantidade, algo que seja carregado de maneira rápida e eficiente, com baixo custo energético, e algo que retenha essas cargas também, né? Então, existem várias tentativas de fazer supercapacitores, inclusive com grafeno, mas é uma área bastante ativa de pesquisa em materiais atualmente. O que vocês acham de investigar isso e ver se dá para fazer o seminário nesse tema? Eu não falei com o Israel ainda, mas eu acredito que a gente vai concordar, porque a gente tá aberto a sugestões, assim. Até Legal, o Israel. tema a gente não tinha tanta certeza se... No tema que a gente propôs, a gente não estava tão certo se seria aquele tema mesmo, mas Legal, supercapacitores é super bem-vindo. legal. Então, se vocês precisarem de sugestões de textos, me avisem, né? Faz uma busca aí. É um tema muito quente, é muito interessante, tem muito a ver com materiais. Então, vejam aí, tá bom? Beleza. Vamos ver. Então, pessoal, o segundo seminário eu coloquei para o dia 4 de maio, não foi isso? Isso. Tá. Então, a gente está no dia 13 hoje, né? 13. Então, vamos colocar para vocês me mandarem um novo resumo, né? Os grupos que eu coloquei aqui em laranja, me mandarem um novo resumo até dia 18, pode ser? Ou dia 19, segunda? Depois do final de semana é melhor, professor. Melhor, né? Isso é para vocês terem tempo, mas assim, eu posso ajudar vocês um pouco mais. Professor, são só os grupos em laranja, é isso? Em princípio, sim, tá? Tá. Alguns grupos fizeram resumos muito bons, outros nem tanto. Mas a gente teve bastante duplicidade de solicitação, então os grupos que eu coloquei aqui em verdinho, em geral, os resumos já estavam razoáveis para bons. Se vocês quiserem, não precisa mandar resumo novo, mas enfim, se tiverem dúvidas e quiserem conversar comigo, eu estou aberto, tá? Eu vou pedir só para os grupos em laranja aqui, esses mandarem resumo mesmo, para eu poder ajudar vocês, mais no sentido de ajudar do que de cobrar, tá bom? Ô, professor, é o Ítalo. Só uma dúvida. Em relação à fibra ótica, que o meu grupo vai fazer, você comentou que se a gente falasse de fibra e CCD ficaria muito extenso? Não é uma questão de ficar muito extenso, é uma questão de... São temas meio desconexos, entendeu? Os caras agruparam eles num Nobel só,
mas não são temas tão parecidos assim. Se você for falar só de fibra ótica, na minha opinião, vai ficar pouca coisa. Não, beleza, Mas não então. sei, assim, vocês podem me surpreender, entendeu? O que eu digo para você é que ao longo das vezes que os outros grupos, nas outras vezes que eu dei esse curso, que falaram de fibra ótica, deixaram meio de fora a parte de materiais. Então, isso é um pouquinho contrário ao nosso intuito aqui, né? Entendi. Tem muito da parte de ótica aí, a parte de tecnologia, que são temas legais, mas seria legal vocês entrarem um pouquinho na área de materiais. Fora isso, pessoal, o que eu pedi para vocês é a fala de cada membro de 8 a, né, no mínimo ali 8, 9 minutos e no máximo 15, sem passar disso. E aí vocês veem como vai ficar razoável, né? Parte da avaliação de vocês é definirem isso. Então, vocês vão definir a profundidade e a amplitude do seminário de vocês. Tá? Beleza, professor. Eu vou conversar com o grupo aqui e a gente chega numa opinião. Obrigado. Tá bom, por nada. Legal, gente. Então, em princípio, os grupos que eu coloquei aqui em laranja, o grupo 3, o grupo 5, o grupo 8 e o grupo 10, me mandem um novo resumo até o dia 19, que é uma segunda-feira. Sei lá, vou pôr até as 23 horas aqui do dia 19. Os outros grupos não precisam mandar, mas se quiserem, eu estou à disposição para discutir com vocês. Né? E aí, depois disso, vocês vão ter mais aí 2 semanas para terminar o vídeo, né? Então é isso. Alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Legal, então, gente. Então é isso. Se alguém tiver apertado com alguma coisa e quiser sair da aula para assistir a aula gravada depois, não tem problema, tá? Eu vou hoje começar a falar para vocês de magnetismo. E a gente tem basicamente 3 aulas até o fim do nosso curso, 3 aulas teóricas que eu quero dar. Tá bom? Mais um comentário, o pessoal que pediu GMR, né, magnetorresistência gigante. Então, eu vou falar bastante de magnetorresistência gigante. Então, por esse motivo, eu acho que fica um pouco complicado bastante coisa, então acaba atrapalhando vocês. Por isso, eu preferi que nenhum grupo falasse disso. Tá? Mas legal, vamos lá, então. Hoje a gente começa a falar de magnetismo. Eu ainda não mudei aqui a data do meu slide, mas a gente está em fase, que é a aula 18. E a gente está no capítulo 9 do livro do Rezende, ou o capítulo 8 do Kassab. Essa parte aqui, pessoal, é a parte em que os livros mais divergem um do outro, né? O Sérgio é um livro um pouco mais recente, então ele é aquela coisa do físico, ele fica fazendo muito modelinho matemático, físico, para descrever magnetismo na matéria. O livro do Kassab, por outro lado, ele é mais engenheiro, então ele fala mais de aplicações, só que como ele é mais antigo, as aplicações são um pouquinho mais antigas, e por outro lado, ele peca um pouco em aprofundar a teoria. Os livros se complementam bastante nessa área, tá? É bom. Usem os slides e para vocês poderem navegar pelos livros.
Bom, pessoal, magnetismo na matéria. Então, a primeira manifestação de magnetismo na matéria são os ímãs permanentes. Atraírem ou atraírem ferro. Os materiais moles, então, esses que produzem um campo que é proporcional à corrente no fio, são materiais facilmente magnetizáveis ou desmagnetizáveis, então esses não são ímãs permanentes, são os materiais que são magnetizáveis, né, ou imantizados, como a gente diz. Eu tenho certeza que vocês, quando eram pequenos, brincaram com isso. Né, eu me lembro os ímãs de alto-falante, sempre que uma caixa de alto-falante quebrava, um alto-falante de carro, pega aquele ímã e coloca pecinhas de metal nele por muito tempo, essas pecinhas de metal, depois de um tempo, viravam pequenos ímãs, né? Por algum tempo. E a gravação magnética, que é algo que hoje em dia é muito menos em voga do que era antigamente, né? Quando eu era moleque, a gente gravava disco em fita cassete, então todo mundo sabia da gravação magnética. Hoje em dia a gravação magnética ainda existe, mas ela é menos óbvia. É o que acontece nos nossos computadores. Toda vez que vocês clicam para salvar algo, então são propriedades da matéria de grande uso comercial, né? Então, esse tipo de aplicação rivaliza com a aplicação de semicondutores em transistores, em LEDs, e daí por diante, enfim. Uma indústria bilionária por aqui, né? Então, com relação a propriedades magnéticas, a matéria, os materiais são divididos, a grosso modo, entre esses grupos aqui, esses 5 grupos. Então, os materiais diamagnéticos, os materiais paramagnéticos, os materiais ferromagnéticos, os ferrimagnéticos e os antiferromagnéticos. Esses últimos aqui, os antiferromagnéticos, também renderam um prêmio Nobel, que é um trabalho muito interessante e que, infelizmente, nenhum grupo nunca escolheu, mas a gente vai discutir isso um pouquinho. Então, pessoal, a gente sabe ali desde do ensino médio, né, o antigo colegial, se você pega uma espira e passa uma corrente elétrica por ela, um campo magnético se forma, o solenoide aqui, né, a corrente gera um campo magnético, então, a boa e velha regra da mão direita, né, então, você pega o sentido da corrente nos dedos e o polegar aponta para a direção do momento magnético que é formado, né? E a ideia desse momento magnético é que se você coloca um material que tem um momento magnético numa região onde existe um campo magnético externo, o material vai rotacionar para que o momento magnético dele se alinhe ao campo magnético externo, né? Então, quando a gente fala de momento magnético, é isso que a gente quer dizer, é que na presença de um campo magnético, o material ganha velocidade, né? No sentido de alinhar o seu momento magnético intrínseco com o campo magnético externo. E se você pega um ímã, um ímã natural, ele também possui um momento de dipolo magnético, né? Mesmo sem haver corrente elétrica, né? Então, quando você pega um ímã
e você coloca o ímã numa região onde há campo magnético externo, o ímã também vai se alinhar com esse campo externo. E esse é o princípio da bússola, né? Essa foi inventada não pelos gregos, mas antes ainda dos gregos, foi inventada pelos chineses. Então, pegando uma agulha imantada, ela se alinha átomos, eles também possuem momento de dipolo. E vocês podem pensar, bom, eles possuem momento de dipolo porque os elétrons estão se movendo, então é como se fosse uma corrente elétrica ali ao redor do átomo, e isso gera um momento de dipolo magnético semelhante à corrente elétrica numa espira. Mas não é apenas isso, porque além desse momento de dipolo orbital, existe um momento de dipolo intrínseco dos elétrons, que é o spin, né? Na verdade, então, o spin, que da palavra em inglês spin sugere rotação, porque quando os físicos descobriram que havia um quarto número quântico dos elétrons nos átomos, eles imediatamente supuseram que estava relacionado à rotação do elétron em torno do próprio eixo. Na verdade, o spin não é a rotação do elétron em torno do próprio eixo. O spin é uma quantidade quântica, um fenômeno exclusivamente quântico, e não adianta eu querer explicar para vocês o que é o spin, porque ele é quântico, não tem como fazer qualquer analogia com o nosso mundo cotidiano para tentar entender o spin. Mas o fato é que o spin dos elétrons responde a campos magnéticos externos, né? Foi assim, inclusive, que foi descoberto. Quando você pega um gás ionizado e você coloca ele numa região em que existe um campo magnético, as linhas espectrais desse gás, elas apresentavam divisões, né, cisões, splitting em inglês, que estavam associados ao spin. Então, as transições eletrônicas entre níveis que eram degenerados, quando você aplica um campo magnético, esses níveis degenerados deixam de ser degenerados, ou seja, eles tinham a mesma energia, o estado com spin para cima e spin para baixo. Quando você coloca um campo magnético externo, o estado que tem o spin alinhado com o campo magnético diminui de energia, e o estado que tem o spin antiparalelo ao campo externo, ele sobe de energia. Então, essa energia que era degenerada, ela deixa de ser degenerada. E por isso que surgia essa divisão nas linhas espectrais. Então, se a gente pega o operador quântico de momento angular, esse aqui é o operador quântico de momento angular orbital, o L quadrado, e tem um operador quântico também de momento magnético de spin, que é outra história, mas enfim. Como é que funciona, então, o momento de dipolo atômico? Eu tenho esse momento de dipolo orbital, que está relacionado ao número quântico secundário L, e eu tenho o momento de dipolo de spin, que está relacionado ao momento de dipolo ms, né? Então, como é que a gente sabe qual vai ser o momento de dipolo de um átomo, né? Então, sempre que eu tenho um átomo com camada fechada, né, como é o caso dos gases nobres, para cada elétron que eu tenho com spin para cima,
eu vou ter um outro elétron com spin para baixo. Então, eles se equilibram. E o momento magnético desse átomo total, resultante, vai ser zero. Agora, quando eu tenho átomos ou moléculas, né, com camadas semi-preenchidas, então eu vou ter um momento magnético resultante que vai ser diferente de zero. Né? E para eu fazer o preenchimento de elétrons nas camadas eletrônicas de um átomo ou de uma molécula, eu vou seguir o princípio da exclusão de Pauli e as chamadas regras de Hund. Né? Então, são 3 as regras de Hund. A primeira regra de Hund me diz que a ocupação dos orbitais eletrônicos em átomos ou moléculas, ela deve ser de tal forma que eu vou maximizar o número total, o spin total do sistema. Tá? A gente já vai ver exemplos para isso ficar mais claro para vocês. A segunda regra de Hund, ela diz que a ocupação dos níveis atômicos, dos níveis eletrônicos, deve ser tal que vai maximizar o momento angular orbital total do sistema, que é o L. E a terceira regra de Hund, ela diz que o momento angular total vai ser dado por L, que é o momento magnético angular, menos o S, que é o momento magnético de spin, quando a camada em questão estiver menos da metade preenchida. E vai ser L mais S quando a camada estiver mais da metade preenchida. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do átomo de ferro ionizado. Então, o átomo de ferro que perdeu 2 elétrons. Em geral, esse é o estado do ferro na matéria, né? O ferro, na verdade, ele é complexo, ele pode ter valência 2 mais ou 3 mais, que ele vai estar quando você pegar o ferro em minérios como óxido de ferro, enfim, e daí por diante. Então, a configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D6. Né? Então, a camada semi-preenchida, né? Então, a camada 1S está preenchida, a 2 está preenchida também, com 8 elétrons, a 3S é o nível D que está semi-preenchido. Então, vocês lembrem que os orbitais atômicos D, eu tenho 5 orbitais, né? Eu tenho o DXY, o DXZ, o DYZ, o DX2 menos Y2 e o DZ2. Né? Então, eu tenho 5 orbitais, e cada um desses orbitais comporta 2 elétrons com spin antiparalelo, um para cima e um para baixo. Né? Então, o nível D, ele comporta até 10 elétrons. Esse aqui tem 6, então faltam 4, ou seja, falta menos da metade para esse nível D aqui ficar preenchido. Então, a regra de Hund, eu maximizo o spin. Então, eu tenho 5 orbitais aqui. Eu vou pôr os 5 primeiros elétrons com spin para cima, e o último elétron eu não tenho escolha. Eu vou colocar ele com spin para baixo. Então, se a gente for somar aqui, eu tenho 5 vezes meio, menos meio, que está com spin para baixo, né? Então, 5 meios menos 1 meio vai me dar 4 meios, que é 2. Então, esse vai ser o spin total. Que, pela regra de Hund, é esse que tem que ser, né? Vocês notem que eu poderia pôr
um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo, de final seria meio. Isso seria possível, só que a regra de Hund me diz que o sistema vai ficar mais estável quando o spin total, tá? Isso aqui, pessoal, essa regra de Hund, ela está relacionada à repulsão eletrostática. Então, dois elétrons sempre se repelem, né? Então, se você coloca esses elétrons com spin paralelo, eles vão tender a ficar mais distantes uns dos outros em orbitais separados. Então, quando você afasta esses elétrons, a energia do sistema diminui, ou seja, o sistema fica mais estável, né? Lembrem-se que quanto mais negativa a energia, mais estável é o sistema. Então, a primeira regra de Hund, ela está relacionada exclusivamente a minimizar a energia do sistema, deixando os elétrons o mais distante possível uns dos outros. Bom, a segunda regra de Hund, ela diz que a gente vai maximizar o número quântico de momento angular orbital, que é o ML, né? Então, a gente tem as possibilidades por ML, né? Você lembra que, como é o D, né? Então, D é o número quântico principal, sendo 2, né? Então, o S é 0, o P é 1 e o D é 2. Então, o ML, o L, ele varia de menos 2 até mais 2, e eu tenho 5, como a gente discutiu, né? Os 5 orbitais que estão desenhados aqui do lado. E o número quântico angular deles, o número quântico orbital deles, é o ML, ele varia de 2 a menos 2. Então, para maximizar esse número quântico, a gente tem que pôr um elétron em cada orbital, porque afinal eles têm que ficar com spin paralelo, né? Então eu coloco um elétron em cada orbital, e o sexto elétron que sobrou daqui, eu poderia pôr ele em princípio em qualquer um desses orbitais aqui, mas eu vou colocá-lo no orbital 2, em que ML é 2, para maximizar o L, né? Então, se eu colocasse ele no menos 2, eu estaria minimizando o L. Não é isso que eu quero, não é isso que a regra de Hund me diz. A regra de Hund me manda colocá-lo no orbital 2. E a terceira regra de Hund, então, como eu tenho aqui 6 elétrons, e esse orbital D, ele comporta até 10 elétrons, eu tenho mais da metade. Então, o momento magnético total, J, vai ser L mais S, que no caso aqui vai dar 4. Né? Então, em notação espectroscópica, que a gente chama essa aqui, a gente escreve que o ferro 2+, ele está no estado 5D4. Né? Isso aqui vocês devem ter visto lá atrás, no próprio BCT, essa notação. Se vocês não lembram, não faz mal, mas ela simplesmente é escrita como D é o número, então, o número quântico orbital, que é o L, né? Então, SPD, então ele é um D maiúsculo. Eu estou no L igual a 2, então L igual a 0 seria S, L igual a 1 seria P, e L igual a 2 seria D. E aqui é um Dzão, porque é o estado desse átomo aqui. Então, ele está no estado Dzão. Depois, superescrito à esquerda, a gente coloca 2S mais 1. Então, como S é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aqui, subscrito à direita, a gente coloca o J,
que é o momento magnético total, que vai ser, no caso aqui, L mais S, né, que é 4. Tudo bem, gente? Sim. Bateu uma lembrança aí ou não? Bom, vamos ver o outro cara aqui, o Samário. Então, esse Samário é um terra rara, e a gente vai voltar aos terras raras em breve. Então, o Samário no estado de carga 3+, então esse Samário aqui perdeu 3 elétrons. Ele perdeu 3 elétrons, sendo que 2 são do nível 6s e 1 elétron é do nível 4f. Então, a configuração eletrônica do Samário é essa aqui, 4f5, 5s2 e 5p6. O S2 e o P6, eles estão completamente preenchidos, então eles não vão contribuir para o momento magnético do sistema, né? Eu vou ter aqui a mesma quantidade de spin para cima, eu vou ter de spin para baixo, nesses orbitais 5s e 5p. Então, o que me sobra é olhar a camada F. Então, a camada F, ela comporta 14 elétrons, né? O D comporta 10 e o F comporta 14. E esse cara aqui tem só 7. Né? Desculpa, tem só 5 elétrons. Então, pelas regras de Hund, eu tenho que maximizar o número quântico de spin, o momento de spin. Então, eu coloco todo mundo com spin para cima, né? Eu vou ocupar 5 dos 7 orbitais que eu tenho e ainda sobram 2 orbitais vazios. Agora, os orbitais que eu tenho aqui no caso, né, vai de 3 até -3, porque o F, o número quântico principal é 3, então o L varia de mais N até menos N. E segundo a segunda regra de Hund, eu vou colocar esses elétrons, então, nos orbitais de maior L primeiro. Então, é no 3, no 2, no 1, no 0 e no -1. E os orbitais -2 e -3 vão ficar vazios. Então, o momento angular magnético total aqui é 5. E a terceira regra de Hund me diz que o momento magnético total, nesse caso aqui vai ser L menos S, porque a camada F está menos da metade preenchida, né? E, portanto, então, o J vai ser L menos S, que vai ser 5 menos 5 meios, 5 menos 5 meios vai dar 5 meio, né? Então, em notação espectroscópica, a gente vai escrever como H, né? Então, no caso anterior era o D, e no caso, porque eu estava com o nível 3 ocupado, né? O L era 2, desculpa. Então, era o D. Se fosse 3, aqui seria F. Como é o 5, é o H. Né? 2S mais 1. Então, vai ser 5 mais 1, que vai dar 6. E o J, que é 5 meios. Então, esses dois íons aqui, tanto o samário 3+, quanto o ferro 2+, eles têm propriedades magnéticas. Eles têm um momento de dipolo magnético resultante que é diferente de 0. Então, se você tiver esses elementos aqui num material, você tem uma chance boa desse material ter propriedades magnéticas. Muito bem. Só que, embora essas regras de Hund elas sejam corretas e exatas para átomos isolados, num sólido a coisa não é bem assim. Então, num sólido, os orbitais atômicos, eles se hibridizam, eles formam orbitais moleculares, eles formam níveis cristalinos. Então, tudo isso que a gente falou de estar semi-preenchido ou não, não vale tanto.
né? Principalmente para elementos que têm orbitais D semi-preenchidos, porque os orbitais D se hibridizam. Eles não se hibridizam tanto quanto os orbitais P, os orbitais S, mas eles se hibridizam também. Então, em geral, os orbitais D não contribuem de maneira significativa para o momento angular atômico, quando você tem esses átomos num sólido, né? E isso a gente chama de supressão de momento angular, né? A gente acaba ainda tendo spin, então ainda existe uma resposta magnética desses materiais, mas quando a gente tem elementos que têm orbital F semi-preenchido, esses sim costumam ter uma resposta magnética muito mais intensa, né? Isso porque os orbitais F, eles são muito internos e eles são muito localizados, e, portanto, eles não são bons para formarem ligações químicas com os átomos em volta, né? Isso foi descoberto mais ou menos recentemente, e é por isso que, quando você coloca pequenas quantidades de terras raras em materiais metálicos, esses materiais desenvolvem propriedades magnéticas muito intensas, né? Então, os ímãs de geladeira que a gente tem hoje em dia, que são muito fortes, aqueles brinquedinhos, aquelas piramidezinhas com aquelas bolinhas magnéticas, eles costumam ter quantidades muito pequenas de terras raras, muitas ferramentas, né? Todo mundo já mexeu nessas chaves de fenda que atraem os parafusos, costuma ter uma quantidade muito pequena de terra rara, que tem, então, esses orbitais F semi-preenchidos, e eles retêm, então, uma propriedade magnética intensa, mesmo no material. Bom, então, quando a gente tem um material que possui átomos com momento de dipolo magnético não nulo, e a gente sujeita ele a um campo externo, os momentos atômicos respondem coletivamente, magnetizando o material, né? E a intensidade dessa resposta é dada pelo momento magnético por unidade de volume, que a gente chama de vetor de magnetização, né? Então, é simplesmente eu somar todos os momentos magnéticos atômicos do material e dividir pela unidade de volume, né? Então, isso daqui me dá uma medida de quão forte é a resposta de um material, a magnetização me dá uma medida de quão forte é a resposta de um material, a aplicação de um campo magnético externo. Desculpa. Então, quando um campo externo atua no material, o campo dentro do material vai ser dado pela superposição do campo externo mais o campo interno que é gerado dentro do material, ou seja, a sua magnetização, né? Então, na verdade, o B, ele é uma junção da indução magnética, que é o campo magnético externo atuando no material, mais a magnetização que surgiu dentro do material, né? E essa constante aqui, μ0, é chamada de permeabilidade magnética do vácuo. Ela tem a ver, então, com a maneira como o campo magnético se propaga no vácuo sem ser atenuado, né? A atenuação desse campo magnético no vácuo. Então, muito bem. P é dentro da matéria e H é fora. H é no vácuo. Então, pessoal, a gente já definiu a magnetização, que está associada à intensidade da resposta do material
a um campo magnético externo. Agora a gente vai definir a susceptibilidade magnética, né, que é a proporção entre a polarização do material e o campo externo aplicado, né? Então, se a magnetização for grande em relação ao campo externo, eu vou ter um material com alta susceptibilidade magnética. De outra forma, eu vou ter um material com baixa susceptibilidade magnética. Então, a gente combinando essas duas equações aqui, a gente pode reescrever a relação entre a indução magnética e o campo magnético externo como sendo B é igual a μ vezes o H, né, onde H é o campo externo, e agora esse μ é a permeabilidade magnética do material, que é dado pela permeabilidade magnética do vácuo, vezes 1 mais Q, né? Aqui eu indiquei com X, mas na verdade a gente costuma indicar a letra grega Q para permeabilidade magnética. Muito bem, gente. Perguntas até aqui ou não? Até aqui eu só dei definições. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Por enquanto não, professor. Não, professor. Legal. Sobraram 10 bravos alunos aqui. Vocês estão sem câmera. Pronto. Agora vocês podem ver. Faz diferença para vocês se fica a minha imagenzinha lá ou não? Já me disseram que ajuda, acho que vocês se sentem falando com um ser humano. Olha, pra mim, tanto faz. Eu deixo desligada porque fica melhor a conexão. Não, claro. Mas ver a minha carinha ali, eu não sei se ajuda, se atrapalha. Vocês podem ver que eu não tô bravo. Para mim, tanto faz também. Bom, pessoal, então, ali no começo da aula eu falei para vocês que a gente tinha 5 tipos de materiais com relação às suas respostas magnéticas, né? Então, os materiais diamagnéticos são aqueles que quase não têm resposta magnética. Na verdade, a gente pode dizer, em certo sentido, que eles são antimagnéticos, né? Porque quando você coloca esses materiais num campo magnético externo, o momento magnético que surge no material, ou a magnetização dele, é negativa, né? Ou seja, ao invés do momento magnético do material se alinhar com o campo magnético externo, ele fica antiparalelo ao campo magnético externo. É como se o material tivesse a tendência de fugir da região onde tem campo magnético. Só que esse Qi aqui, essa susceptibilidade magnética, é 10 a menos 6, é muito pequeno. Então, lembrando para vocês que esse Qi é a magnetização sobre o campo externo, vai dar pau aqui, ó. Pronto. Bom. Vai, OpenOffice. Que hora para dar pau, né, gente? Bom. Então, o que é a magnetização sobre o H, né? Sendo que a magnetização é a soma de todos os momentos magnéticos do material por unidade de volume. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, o que eu estou falando para vocês é que num material diamagnético, essa razão aqui é 10 a menos 6, né? Ou seja, a magnetização é 1 milhão de vezes, da ordem de 1 milhão de vezes menor que o campo externo, né? E, além do mais, ela é negativa. Então,
Recuperação, recupere OpenOffice. Deixa o OpenOffice recuperar aqui. Ele às vezes dá pau, mas é tudo culpa do Windows. Vamos lá, você já recuperou ou não? Muito bem. Então, esse é o caso de gases nobres, sólidos covalentes em geral, muito sólidos iônicos, polímeros. Eles costumam ser materiais diamagnéticos. O segundo tipo de material com relação a propriedades magnéticas são os paramagnéticos. Então, esses são um pouquinho mais, a resposta deles é um pouquinho mais intensa do que a dos diamagnéticos, mas ela ainda é bem pequenininha, né, gente? Ó, de 10 a menos 5 a 10 a menos 3, ou seja, de 100 mil vezes menor a 1000 vezes menor do que o campo magnético externo aplicado no sistema. Contudo, nos paramagnéticos, a magnetização tem a mesma direção que o campo externo aplicado, né? Então, o campo induzido se alinha ao campo externo para esse tipo de material. E na ausência de campo externo, quando você tira o campo externo, o momento resultante se anula rapidinho, né? Então, esse não é um material que fica magnetizado. Você magnetiza quando você aplica um campo externo, e quando você tira o campo externo, ele esquece rapidinho. Né? Mas o material, então, aqui, como a magnetização tem a mesma direção que o campo externo, é como se o material tendesse a penetrar na região de campo, né? Muito devagarzinho, mas ele penetra. Um exemplo interessante de paramagnético é o gás oxigênio, o O2, né? Então, no O2, a gente não tem níveis D, no oxigênio, né? Não existem orbitais D semi-preenchidos, não tem nada disso. Mas quando você coloca um gás oxigênio numa região com campo magnético, a magnetização dele aumenta, né? Se você esquenta o material, essa magnetização acaba sendo perdida, o gás. Mas o que acontece no caso do oxigênio, vamos relembrar aqui os orbitais moleculares do oxigênio, né? Então, o oxigênio é 2s2 e 2p, oxigênio é 2p3, né? 2p3. Então, os níveis 2s do oxigênio vão formar dois orbitais moleculares, o ligante e o antiligante, que vão ficar completamente preenchidos. Os níveis P do oxigênio, P4, desculpe, então, eles vão formar o orbital sigma e dois orbitais pi, né? Como mostra aqui o desenho. Então, embora aqui o desenho seja para o nitrogênio, a mesma coisa vale para o oxigênio. Então, o orbital sigma é o orbital amarelinho aqui, em que os orbitais P estão alinhados ao longo do eixo que une os átomos. E os orbitais π, eles estão perpendiculares com relação ao eixo que une os dois átomos. Então, eu vou formar os orbitais ligantes e os antiligantes, né? E no caso do oxigênio, então, o orbital de energia mais baixa vai ser o sigma,
depois eu vou ter os orbitais πx e πy, que vão ficar completamente preenchidos. E aí, os primeiros orbitais vazios, no caso do oxigênio, vão ser os orbitais antiligantes π. Né? Então, pelas regras de Hund, eu vou preencher aqui esses orbitais primeiro, que tem energia mais baixa, e os 2 elétrons que sobram, eles vão preencher esses orbitais π antiligantes aqui. Né? Só que as regras de Hund me diz que eles vão ficar com spin paralelo para maximizar o spin total do sistema. Então, o spin total desse sistema vai ser 1. E esse estado aqui é chamado de tripleto. Né? Ele é chamado de tripleto porque 2s mais 1 vai dar 3. Né? No estado singleto, eu teria um elétron aqui com spin para cima e o outro elétron com spin para baixo. Esse orbital, esse estado do oxigênio, ele também existe, mas ele é energeticamente menos favorável que o estado tripleto. Então, nesse caso aqui, o oxigênio ele é paramagnético no estado tripleto e no estado singleto ele é diamagnético. Tá? Então, uma aplicação interessante aqui do que a gente falou. Agora, vocês notem que para algumas moléculas ali do grupo do oxigênio, a ordem de energia do orbital antiligante sigma e dos orbitais antiligantes π, ela muda, tá? Então, por caso do nitrogênio, se eu não me engano, se mantém, mas depois do nitrogênio, ela muda. Então, esses materiais aqui, o nível sigma, o orbital molecular sigma antiligante, ele tem energia mais baixa que os orbitais antiligantes π. Então, nesse caso, esses 2 elétrons aqui que sobraram, eles vão ter que estar necessariamente no orbital sigma asterisco Z. Então, esses elementos vão ser sempre diamagnéticos. Tá? As moléculas deles, o dímero, né? Tudo bem, gente? Claro, até aqui? Sim, professor. Legal. Então, vamos entender melhor esses materiais paramagnéticos, o que acontece com ele. Então, muitos metais, eles são paramagnéticos, né? E esses são aqui os materiais magnéticos moles, que a gente chama. Então, quando você tem uma banda de condução semi-preenchida, quando você aplica um campo externo, as bandas que têm spin para cima e as bandas que têm spin para baixo, elas se separam, porque as bandas que têm spin alinhado com o campo externo vão ficar energeticamente mais favoráveis. E as bandas que têm spin antiparalelo ao campo externo, elas vão ficar menos favoráveis energeticamente. Então, significa que essa banda que estava semi-preenchida e os estados de spin up e de spin down estavam igualmente populados, porque tanto faz, quando não tem um campo externo, tanto faz para o elétron ficar numa banda de spin para cima ou de spin para baixo. Mas quando eu coloco um campo externo, aí já não é mais tanto faz. Aí os estados que estão alinhados ao campo externo passam a ser menos energéticos, e os estados que estão alinhados antiparalelamente ao campo externo passam a ser mais energéticos. Então, eu vou gerar uma população desigual de elétrons com spin para cima
em relação a elétrons com spin para baixo. É muito importante esse slide aqui para a compreensão de tudo que a gente vai discutir daqui por diante, né? Então, a resposta paramagnética, ela está relacionada a uma população desigual dos estados com spin up em relação aos estados com spin down. E por isso, o sistema como um todo mas, em geral, essa magnetização não é durável, né, porque os elétrons facilmente voltam a ocupar de maneira igual os estados com spin up e com spin down quando você tira o campo externo, né? Então, esses são os materiais moles, né? Agora, os ferromagnéticos, por outro lado, são materiais de alta magnetização. Então, a aplicação de um campo pequeno induz uma magnetização bem grande no material, e essa magnetização tem a mesma direção do campo externo. Então, olhem só, gente, o Ki, né, que no caso dos diamagnéticos era 1 milhão de vezes menor, era 10 a menos 6, aqui nesse caso é 1 milhão de vezes maior. A magnetização, então, é 1 milhão de vezes maior do que o campo externo que eu estou aplicando. Ou seja, é uma porrada, né? Se você aumenta a temperatura, a magnetização diminui até que ela desaparece completamente quando a gente atinge a temperatura de Curie, né? No caso do ferro, é de 1043 graus Celsius. Quem sabe me dizer por que a magnetização diminui até desaparecer quando eu aqueço o material? É o que eu ia perguntar agora. Também não sei. E aí, alguém arrisca? Nossa, eu também não sei, não. O que acontece quando eu esquento um material? O que acontece com os átomos? Tem agitação dos átomos. Tem agitação, né? Então, quando o material atinge uma magnetização, é porque os átomos que têm momento magnético desse material fizeram o quê? Eu coloco um campo externo no material. O que acontece com os átomos que têm momento magnético? Vai induzir um campo, não vai? Vai induzir um campo, porque o que vai acontecer com os átomos dentro do material? O momento magnético vai se alinhar? Magnético vai se alinhar. Ou seja, eu tenho ali no material átomos que estão alinhados de maneira aleatória. Aí, quando eu aplico um campo externo, esses átomos que têm momento magnético vão se alinhar. Quem falou isso? O Leonardo. Leonardo. Vão se alinhar, certo, Leonardo? Certo. Aí, quando eu esquento o material, o que acontece com esses átomos? Os elétrons vão desalinhar? O que acontece com os átomos, não com os elétrons? Quando você esquenta um material, o que acontece com átomos? Vai se agitar e não vai ter mais um sentido para o campo. Exatamente. Quando eu aqueço um material, os átomos vão ficar agitados, eles ganham energia cinética, né? Eu excito fônons ali, os átomos vibram, né? E essa vibração, se ela for muito intensa, ela destrói o alinhamento que foi induzido pelo campo magnético. Certo, gente? Faz sentido? Certo. Uhum. Faz sim. Então, aí depende de cada material, né? Como são os modos de fônons desse material, para que desapareça. Então, existe um material
que pode ser ao contrário também, ou não? Não, todo material, quando você esquenta, uma hora ele vai perder a magnetização. Beleza. Tá? Agora, depende da temperatura. Alguns materiais vai ser a temperatura mais alta, outros a temperatura mais baixa. Então, isso está relacionado com a energia para excitar os modos de vibração desse material. Tem alguma coisa a ver também com o momento desses fônons, que altera também o momento magnético? Você diz o momento cristalino dos fônons? Isso. Tem a ver com a energia dos fônons, né? Então, a energia dos fônons, ela está relacionada com a temperatura com a qual esses fônons vão ser excitados. Agora, uma vez que todos os modos de vibração do material estiverem excitados numa dada temperatura, você tem a tendência de destruir o alinhamento magnético que é induzido pelo campo externo. Tudo bem? Beleza. Mais alguma questão, gente? Bom, materiais ferromagnéticos, então, em princípio, quando ele está lá na natureza, ele tem átomos que têm momentos magnéticos, e esses momentos magnéticos estão alinhados de maneira aleatória ali. Mas pode acontecer que em algumas regiões do material, por qualquer motivo, pode ser acaso, eu encontre ali um punhado de átomos que estão alinhados uns com os outros, né? Então, quando um átomo sente o momento magnético do átomo do lado, se ele tiver energia bastante, ele vai se rotacionar para alinhar o seu momento magnético com o momento magnético do vizinho, né? Se ele não tiver energia cinética bastante, ele não se alinha, né? E quando isso acontece, esse alinhamento, então eu formo domínios magnéticos dentro do material, né? Então são regiões onde os momentos magnéticos atômicos se alinham, mesmo sem a presença de um campo externo. Tá? Então, aqui um desenho de domínios magnéticos, né? Então, aqui eu tenho um material com um domínio magnético só. Então, todos os momentos de dipolo atômicos aqui à esquerda se alinharam de maneira que o átomo tem tem um domínio magnético só, né? Aqui eu tenho um modelo meio fictício, né? De um átomo que está dividido no meio, um domínio magnético apontando numa direção e outro domínio magnético apontando na outra. Então, de maneira resultante, esse material aqui não tem momento magnético resultante, momento magnético macroscópico, né? Mas se eu quebrasse ele aqui ao longo dessa parede de domínio, em princípio, então, eu teria dois ímãs. Aqui, outros tipos. Então, a gente pode ter vários tipos de domínios magnéticos. A divisória entre duas regiões de domínio magnético diferente, a gente chama de parede de domínio, né? E você pode ter inúmeros domínios magnéticos num material. Aqui, nesses desenhos que eu estou mostrando para vocês, os momentos magnéticos, os domínios magnéticos estão sempre se equilibrando, de maneira que o momento magnético resultante desses materiais é sempre nulo. Mas no mundo real, obviamente, não precisa ser assim, né? É por isso que a gente acha materiais na natureza, ferromagnéticos, que possuem um momento magnético não nulo. Bom, e aí o que acontece, então, com esses domínios magnéticos e com esses ferromagnéticos, né? Então,
esse conceito aqui de interação de exchange, que está por detrás das regras de Hund. Então, como eu falei para vocês lá atrás, quando eu faço a regra de Hund, que eu quero maximizar o spin do sistema, o que está por detrás disso é reduzir a energia de repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, eu coloco esses elétrons o mais longe possível um do outro, né? Então, aqui eu tenho um orbital, por exemplo, um px e um py, né? Se eu colocasse os dois elétrons no mesmo orbital, com spin antiparalelo, eu estaria favorecendo a proximidade entre esses elétrons e, portanto, eu aumento a energia de repulsão desses elétrons e eu aumento a energia total do sistema, né? Então, esse tipo de configuração tem energia mais baixa que essa, na qual os elétrons estão em orbitais diferentes, né? E por isso eles ficam com o mesmo spin, o mesmo momento magnético de spin, aqui no caso. Né? Os spins ficam paralelos também para manter a antissimetria da função de onda. Bom, nessas duas configurações, o sistema tem energia diferente, né? Então, e essa energia que está relacionada à maneira como os elétrons vão se distribuir no sistema, a gente chama de energia de exchange ou interação de exchange, né? E ela é dada de maneira genérica por essa expressão aqui, né? Então, menos 2, J12, onde J é uma constante, e S1 e S2, que é o spin dos estados 1 e dos estados 2, que estão aqui acoplados nesse sistema, né? Então, se essa constante J for positiva, o estado de menor energia corresponde aos spins paralelos. Então, nesse caso, eu tenho um material ferromagnético. Agora, se esse J for negativo, né? Se esse J for negativo, então esse U aqui vai ficar 2 positivo e S1 menos S2. Como eu falei para vocês, energia positiva significa menos ligado e energia negativa significa mais ligado. Então, quando essa constante J é negativa, para que esse termo U seja negativo e, portanto, mais ligado, eu preciso que o S1 e o S2 tenham sinais opostos, né? Então, nesse caso em que essa constante J é negativa, a menor energia do sistema acaba ocorrendo para spins antiparalelos, né? E esse é o caso dos materiais antiferromagnéticos, que é o quarto tipo de material que eu queria falar para vocês, né? Então, no caso de um material antiferromagnético, os momentos magnéticos atômicos dentro do material, eles se alinham de maneira antiparalela, né? Então, no caso dos ferromagnéticos, então vocês notem que quando eu falei para vocês ali atrás do paramagnético, eu falei, olha, eu tenho níveis eletrônicos com spin up e spin down, que estão num primeiro momento na mesma energia. Então, num primeiro momento, eles estão igualmente populados. Quando eu aplico o campo externo, aí os níveis eletrônicos de spin up, que está alinhado com o campo magnético externo, ficam menos energéticos, né, ficam mais favoráveis, em relação aos níveis eletrônicos de estado down, de spin down. Então, por causa do campo externo, no paramagnético, aparece um preenchimento preferencial dos estados com spin up em relação aos estados com spin down. Quando eu tiro o campo magnético, essa preferência desaparece.
No caso do ferro magnético, pessoal, não depende da aplicação de um campo magnético externo. Eu tenho estados de spin up que são favorecidos em relação a estados de spin down por causa das regras de Hund. Isso está claro para vocês, gente? Tá sim, professor. Então, no ferro magnético, eu não dependo da aplicação de um campo externo para favorecer a população desigual de estados up e down. No caso de um ferro magnético, é uma propriedade dos próprios átomos que compõem o meu material. Né? Então, a gente vai ter aqui uma população desigual de níveis com spin up para níveis com spin down. Então, está relacionado às regras de Hund, e a interação de troca, de intercâmbio, ela vai favorecer que esses momentos magnéticos intrínsecos do material fiquem paralelos. Né? É isso aqui que eu mostrei no slide anterior para vocês. Então, S1 e S2 vão ser iguais, quando esse J é positivo. No caso dos antiferromagnéticos, então, eu tenho os momentos magnéticos atômicos do material, mas devido à interação de troca ou interação de exchange, esses momentos magnéticos intrínsecos, eles tendem a se alinhar de maneira antiparalela, né? Então, os materiais antiferromagnéticos, eles possuem uma susceptibilidade magnética muito pequena, muito pequenininha. Então, a magnetização resultante do material é pequena. E ela é pequena porque os momentos magnéticos dos átomos vizinhos, eles apontam em sentidos contrários alternadamente entre si, resultando numa magnetização nula. Né? Na ausência de campo externo ou não. Um exemplo é o cromo. De novo, quando eu aqueço o material muito, então eu favoreço a agitação térmica desses momentos magnéticos aqui, e os os materiais, desculpem, deixam de ser antiferromagnéticos e eles se tornam paramagnéticos. Então, o antiferromagnético, ele tem uma resposta muito fraca a campos magnéticos externos, embora ele seja composto de materiais que têm de átomos que possuem momento magnético diferente de zero. Tá claro, gente? Beleza. Sim. Legal. E por último, o último grande grupo de materiais com relação às suas propriedades magnéticas é o ferrimagnético, tá? Então, a gente falou do ferromagnético, esse aqui é o ferrimagnético. Então, o ferrimagnético, ele é parecido com um antiferromagnético, porque eu tenho diferentes elementos, diferentes átomos com momento de dipolo. E o termo de exchange do ferrimagnético também é negativo. Significa que esses momentos de dipolo, eles também vão se alinhar de maneira antiparalela. Contudo, no caso do ferrimagnético, esses momentos de dipolo, eles não são iguais em magnitude. Por esse motivo, eles acabam não se cancelando. Então, um ferrimagnético, ele vai ter uma magnetização resultante não nula, mas dentro dele, os momentos magnéticos não estão todos alinhados paralelamente entre si. Né? O que acontece é que os momentos magnéticos pretos aqui,
eles não têm intensidade o suficiente para cancelarem os momentos magnéticos aqui brancos. Então, o material tem uma magnetização não nula, mas ela, obviamente, é menos intensa do que nos ferromagnéticos. Então, o exemplo é esse óxido de ferro aqui, Fe3O4. Então, pessoal, resumindo aqui, diamagnético, a susceptibilidade é negativa e pequena, não varia com a temperatura, já que ele não tem muita resposta de qualquer forma, né? Em geral, são átomos com camadas completamente preenchidas, né? Materiais orgânicos, polímeros, sólidos covalentes, silício, germânio, diamante, alguns materiais iônicos, e daí por diante, né? Paramagnéticos. Então, em geral, a susceptibilidade magnética deles é positiva e pequenininha, né? Não vai muito temperatura, já que ela é pequena, né? Os ferromagnéticos, a susceptibilidade é positiva e muito grande, né? Então, acima da temperatura de Curie, eles viram paramagnéticos, né? Esses materiais podem possuir magnetização permanente intensa, mesmo na ausência de campos externos aplicados. Os antiferromagnéticos, então, de novo, a susceptibilidade magnética deles é pequenininha e positiva, né? Acima da temperatura de Neal, eles viram paramagnéticos também, né? Alguns sais e alguns elementos de transição, com o caso do cromo, como eu falei para vocês. E, por último, os ferrimagnéticos, que possuem susceptibilidade positiva e grande, embora costuma ser menor do que a dos ferromagnéticos. Também a temperaturas elevadas, eles viram paramagnéticos, né? E esses materiais também podem possuir magnetização grande, mesmo na ausência de campos externos. Tá bom? Então é isso, gente. Perguntas temos? Sim? Não? Talvez? Acho que agora não, professor. Obrigado. Por enquanto, não. Por enquanto não, professor. Então, legal, gente. A gente se vê na quinta-feira, então. E até lá. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Beleza. Tchau, professor. Boa Valeu, noite. professor. Obrigada. Valeu, Tchau. valeu, galera. Até mais. Boa noite. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida quanto ao segundo seminário. Por exemplo, eu sou do grupo que vai falar das células de combustível. Eu queria saber se o senhor tem alguma sugestão com base no resumo que nós fizemos, ou o senhor acha que está bacana aquela estrutura? Eu vou avaliar com cuidado e confirmo para você, então, Leonardo, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigado. Por nada. Até mais. Boa noite. Até, boa noite.